Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o Papo de Historiador. Eu aqui, Ayrton Munhoz, mais uma vez com vocês aí, trazendo informação sobre história, cultura, né, e tudo mais que envolve o conhecimento, né? E hoje aqui, então, eu conto com a participação de dois ilustres, né? O Jefferson Pimentel, do Herança de Cthulhu, que já esteve conosco no canal. Aí, Jefferson, Olá, obrigado. boa noite, pessoal. E o Gustavo Tenório, né, que é escritor e também ávido leitor aí do Lovecraft, que é um dos personagens que a gente vai citar muito no nosso papo de hoje. Obrigado, Gustavo, por ter aceitado. Agradeço o convite, tá? Obrigado aí. Conversa para mais de hora aqui, do jeito que a gente já começou. Com certeza. Bom, pessoal, e a hype do momento é Território Lovecraft. Saiu pela HBO, tivemos o primeiro episódio transmitido, então, né, no domingo, no dia... Agora me fugiu da memória. Domingo, dia... Deixa eu colar aqui. Que dia foi domingo da estreia. Domingo, dia 16, então, nós tivemos o primeiro episódio transmitido. Grande sucesso, repercussão midiática, né? As redes sociais, então, inflamadas sobre o que é a obra, quem é Lovecraft, né? E o que vai acontecer, qual é o destino da série. Porque a gente sabe que as séries baseadas em livros, elas têm a seguir uma roteirização inspirada no texto original, da qual se baseia para a existência do seriado. Porém, existem as adaptações, as liberdades criativas. E isso está gerando muita especulação. O seriado vai ser fiel, de fato, ao livro, ou ele vai, de repente, tomar algum caminho alternativo, fazer algum percurso de rota, enfim. Esses são pontos que o pessoal está se questionando. A avaliação positiva é muito maior do que a negativa. Há muito otimismo quanto ao futuro da série. E eu acho que para a gente começar esse bate-papo, podia começar perguntando então para o Gustavo. E aí, Gustavo, tu que já leu o livro e que assistisse o primeiro episódio, o que tu acredita que a série tenha a nos trazer? Bom, o livro em si, ele não é... eu até fiz uma resenha dizendo que o nome Território Lovecraft é uma espécie de clickbait, uma espécie de pegadinha. É claro que o nome do Lovecraft é abordado, tem toda uma conotação bem implícita, mas há uma conotação em função do racismo do H.P. Lovecraft, tá? Mas o livro em si é um pulp, tá? Sobrenatural, ele tem alguns elementos sobrenaturais e uma pitada de horror cósmico. O H.P. Lovecraft se especializou e foi descoberto justamente por conta desse trabalho que ele fez em relação ao horror cósmico, tá? O livro e a série, eu consegui assistir o primeiro episódio ontem. A série faz algumas modificações e é interessante para ver o que essas modificações alteram o sentido do livro. É muito cedo ainda para dizer alguma coisa por conta do primeiro episódio, mas algumas mudanças foram interessantes. Por exemplo, a série inseriu o horror cósmico. A primeira cena, que é a hora que o Atticus ele está andando de ônibus e ele termina dormindo na viagem, e ele tem um sonho, e aí no sonho aparece nave espacial, aparece o Cthulhu, aparece um monte de coisa, e tem uma conotação muito forte dos negros lutando contra o Cthulhu, que não deixa de ser um recado, tá, da comunidade negra lutando contra a obra de H.P. Lovecraft. Só isso já me deu uma esperança que a série pode ser muito melhor do que o livro. O livro tem algumas falhas estruturais, ele é escrito pelo Matt Ruff, foi publicado em 2016. A pretensão do Matt Ruff, quando escreveu o livro, era fazer uma série para televisão. Ele tentou vender os direitos, não conseguiu, terminou transformando isso no livro. O livro, vou fazer um resumo aqui rapidamente, sem dar nenhum spoiler, mas são 9 contos, e cada conto é de um parente ou de um amigo do Atticus. Atticus é o personagem principal, e aí tem os relacionamentos com o pai, com o tio, com a tia, com o sobrinho. Essa já é uma alteração no seriado. Ele tem um sobrinho chamado Horace, e esse sobrinho vira sobrinha no filme, no seriado, tá? E essa família, e aí a gente pode dizer que os amigos também fazem parte desse grupo familiar. Esse grupo é perseguido por uma seita, tá? E um personagem que é o vilão, que é chamado de Caleb Braithwaite, é o grande vilão do seriado e, de certa forma, do livro do seriado,
é o fio condutor de todas as histórias. Cada história ela é independente, mas ela tem alguns elementos que ligam a série toda, tá? A história toda. No seriado, pelo que eu entendi, mudaram o sexo do Caleb. O Caleb agora é uma mulher, e o pai do Caleb, que é o Titus, parece estar mais novo. Não entendi exatamente, vamos ver como é que isso se desdobra, mas já são duas modificações que podem ter uma alteração interessante mais para frente. O autor, ele recorre, como ele quer que a coisa siga por um caminho específico, me incomodou muito uma utilização, um artifício que ele utiliza, que é um Deus ex machina. O personagem está numa situação muito complicada e do nada acontece alguma coisa que resolve aquele problema. Tá? Isso enfraquece um pouco a trama. A trama é calcada em 2 pontos históricos e é essa parte que o livro ganha bastante força. Tá? Ele trata muito da questão do racismo, principalmente no sul norte-americano, estadunidense, e ele fala muito das leis Jim Crow. Essas leis Jim Crow foram instituídas no final do século XIX e elas vigoraram até 1965, tá? Quando começou um movimento forte por direitos humanos. E é um negócio bárbaro. Bárbaro para um pensamento, se você imaginar que é um troço recente, é bárbaro você imaginar que nessa época, e o livro retrata a parte talvez mais dura, mais crua das leis Jim Crow, é onde você tem a Ku Klux Klan atuando fortemente, onde você tem uma segregação em tudo. As escolas tinham espaço para brancos e negros, as piscinas tinham espaço para brancos e negros, o transporte coletivo, e no filme tem isso, no seriado aparece isso, quando o Atticus está andando de ônibus, a câmera anda um pouquinho, aí aparece uma placa, esse espaço aqui é só para pessoas de cor. Isso, você lendo isso, dói muito. Se doeu para mim, que sou branco, eu fico imaginando para quem é negro. Tá? É muito forte isso no livro, e o Matt Ruff consegue traduzir muito bem esse problema. Tem um outro elemento histórico também que foi inserido no livro, em um dos capítulos mais para frente, que é justamente a revolta que aconteceu, uma situação que aconteceu numa cidade chamada Tulsa, tá? Em 1921, que era uma cidade composta basicamente por negros, e essa cidade ela ascendeu economicamente de uma forma muito forte nos Estados Unidos, chamou muita atenção e do nada começou uma situação de revolta, principalmente racista, e a cidade foi destruída, completamente obliterada. Acabaram com a cidade. Tá? O livro traz isso, o Território do Lovecraft traz isso. No seriado, eu acredito que ela tenha menos peso quando for retratada, é claro que vai ser uma imagem forte, porque isso já apareceu em Watchmen. Tá? Watchmen traz esse episódio triste da história norte-americana, e eu não sei se talvez eles consigam imprimir o mesmo impacto. Talvez não tenha a mesma surpresa, porque isso já foi trazido. Tá? Ao ler no livro, a passagem é muito forte. Então, o que a gente tem de resumo do livro é, quando você fala de racismo, os elementos são muito fortes. Tá? Você mostra que o homem, às vezes, é muito mais poderoso e muito mais ameaçador do que um Cthulhu da vida, do que um Azatote, do que qualquer outro elemento dos mitos. Tá? E você tem uma pitada muito leve de horror cósmico. O terceiro episódio do livro é que você tem algum elemento de horror cósmico, tá? Mas é um troço tão light, tão anticlimático, pelo menos na minha concepção, que se não tivesse no livro, talvez até faria mais sentido. O restante, a seita que se forma, os elementos que são elaborados, que unem a família e os amigos em relação a essa perseguição, por que eles são escolhidos, são interessantes, mas não têm a força que eu espero que o seriado consiga corrigir. Pelo menos o primeiro episódio mostrou que eles têm condição de fazer alguma coisa um pouco melhor. Não sei se todo mundo assistiu, mas tem um elemento na floresta, no seriado, onde aparecem umas criaturas que no livro elas não são descritas. Fica para o leitor tentar imaginar o que é. Na série você fica assustado. Tá? No livro, não. No livro é um negócio que passa, mas você não fica em momento algum. O livro não te dá medo. O livro não te arrepia. O livro não te envolve, a não ser quando você trata das questões
humanas, das questões raciais e das questões históricas. Esse é meu resumo do livro. Não é uma leitura ruim, pelo contrário, são 300 e tantas páginas, que eu li em 2 dias. Pra você ter ideia como é que o livro ele é bem costurado, tem esses problemas que eu falei, do Deus Ex Machina utilizado ao extremo, mas ele ganha. Tem um outro elemento também fantástico, a exemplo dos Green Books, que nos Estados Unidos foram escritos para proteger os negros, mostrando os locais que eles poderiam frequentar sem correr risco de ser atacados ou qualquer coisa do tipo. O autor, o Matt Ruff, ele cria uma loja que o tio conduz, uma editora que o tio conduz, onde ele escreve o Guia do Negro Precavido, que é justamente isso. E algumas partes da trama são feitas para que alguns familiares se desloquem para alguns locais justamente para verificar se aquele local é seguro ou não para entrar no guia. Isso é um ponto fortíssimo e te envolve, te mostra como é que era uma situação perigosa para quem era negro nesse período de 1950 até 1960. Não, e o interessante é que, e essa é uma questão que, pelo canal, né, ter um respaldo histórico, por eu ter a formação de historiador, então eu sempre procuro abordar as questões, mesmo aquelas que sejam bastante focadas, né, no campo do entretenimento, como o RPG, que é uma coisa que é indissociável da minha condição de professor. O Jefferson sabe disso, no outro bate-papo a gente conversou. Sou professor porque primeiro me fiz um RPGista, um mestre de RPG, e a narrativa do RPG me ajudou muito, né, na minha prática docente. E eu sempre procuro entender e trazer os conteúdos à luz da história. E eu acho que esse seriado ele cabe como uma luva. A literatura, de várias formas, ela serve para isso. É um artifício muito interessante para a gente entender a história por um outro ângulo. Tu falou das leis de Jim Crow, e de fato, né, no final do século XIX, até a década de 60, nós temos ali o vigor de uma política que é iniciada ao sul dos Estados Unidos pelos democratas, né, e, sobretudo, existe por conta de uma reminiscência histórica da Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil, que deixa um saldo de 600 mil mortos nos Estados Unidos, uma das guerras civis mais pavorosas da história, e que tem como fundamento, né, como razão do seu iniciar, questões de ordem econômica, mas também questões de ordem social, que envolve o abolicionismo. Então, Abraham Lincoln é eleito, ele chega, então, à frente do poder e começa, com isso, a lançar mão de uma política de libertação dos cativos. Essa libertação não agrada aos latifundiários do Sul, porque usam da mão de obra escrava como forma de exploração e obtenção do seu capital, da sua riqueza. Lembrando que o Sul é agroexportador, enquanto o Norte é industrializado, né, economicamente, no âmbito do capitalismo, o mercantil é muito mais maduro, e por isso mesmo o Sul acaba se separando. A partir do estado da Virgínia, nós temos a secessão, que é a separação, o termo se refere a isso, em relação à União, que seria a ideia de manter todos os territórios, aquele contexto, integrados. Bom, esses dois lados se enfrentam, temos vários atos de atrocidade cometidos ao longo da guerra. Ela é uma guerra que a gente categoriza na história como guerra total, porque ela é uma guerra onde não é apenas o militar o inimigo, é toda a população do outro lado. Então, não nos faltam aí atos de violência extrema e de terror contra a população civil, tanto de um lado quanto do outro lado. E se engana quem pensa que, terminada a Guerra de Secessão, o racismo ele é preponderante apenas no Sul. Ele é muito mais intenso ao Sul, e isso é um fato. Os eventos mais recentes da história contemporânea mostram, por exemplo, quando a gente tem na Virgínia a estátua do general Lee, que foi um importante general do Sul, sendo debatida para ser demovida de um espaço público e uma manifestação de rua para impedir isso, gerando quase que novamente um conflito campal, né, não fosse a intervenção das autoridades. Inclusive, na época, o Trump faz um posicionamento bastante dúbio em relação àquela questão, porque nós temos grupos como a Ku Klux Klan, que se formam a partir do fim da Guerra de Secessão, que é bom lembrar, termina com a vitória do Norte, a manutenção da integração geopolítica dos Estados Unidos, a consolidação do capitalismo industrial, que tornariam ele futuramente a potência que é hoje. Estados Unidos hoje é a única hiperpotência do mundo, seguido da China, que no seu encalço busca a disputa, né, de mercado, numa nova Guerra Fria, como muitos internacionalistas assim entendem. E aí nós temos, então, o final da Guerra de Secessão deixando algumas marcas. Uma dessas marcas é a segregação. Os políticos democratas do Sul lançam as leis de Jim Crow, e aí é bom a gente dizer por que Jim Crow. Né? A gente vai ter, na verdade, a Jim Crow é um personagem
de um ator dançarino que canta uma música Jump Jim Crow, né, Pule Jim Crow, que é uma música que ele vai entoar num espetáculo, aonde ele pratica a chamada blackface, né, que era muito comum na época. Como os negros não podiam ser artistas, devido ao preconceito, à segregação, então ele era um artista branco, ele pintava o rosto de preto, a boca vermelha, e ele fazia uma caricatura um tanto quanto desprestigiosa à cultura de origem africana. E quando as leis segregacionistas elas vêm à tona, elas levam, então, né, o nome desse personagem. Tem um videoclipe também recente do Gamino, que é This is America, e ali no início, bem no início do videoclipe, ele traz uma série de simbologias na forma que ele gestualmente vai dançando e conduzindo a música, que tem uma mudança de tom interessantíssima, né? E ele faz um gesto que é um gesto análogo a um dos passos da dança do Jump Jim Crow, que é quando ele puxa uma pistola e dá um tiro na cabeça de um homem negro que está sentado, né, numa cadeira tocando viola. Então, ali já faz uma referência a isso que a série vai explorar. Essa segregação, de fato, ela é voraz. Ela é uma segregação, como tu bem colocou, se dá no espaço público de todas as formas. Bens e serviços, se dá no âmbito da escola, se dá no âmbito do transporte e até mesmo no exército. E aí um ponto que nos leva, então, ao seriado é o livro, porque o personagem, o protagonista do livro, ele lutou na Guerra da Coreia, né, que se deu lá na década de 50, tanto 50 a 53, temos a Guerra da Coreia, no contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos intervêm, até interessante uma curiosidade, na época o governo americano pede respaldo ao governo brasileiro, que estava sendo gestado pelo Getúlio, no segundo governo Vargas, o Vargas resolve não aceitar. Isso, inclusive, acirra o apoio americano à UDN, que era o Partido Nacional Representante do Capital Estrangeiro no Brasil, e que lança uma campanha, tendo como porta-voz o Carlos Lacerda, uma campanha voraz contra o Getúlio, que culmina no agosto de 54 com seu suicídio. Mas o fato é que o Atreus, então, ele lutou na Guerra da Coreia, ele volta da Guerra da Coreia, e um ponto interessante, que é o início do livro, ele está indo de carro até, então, a cidade dele, né, onde ele vai encontrar o tio, e o carro tem o pneu furado. E aí ele resolve buscar, numa borracharia próxima, a compra de um outro pneu. Ele não quer nem que troque, ele só quer comprar. E os caras que estavam lá se negam a vender o pneu para ele. Num ato, já no início do livro, a porrada, né? Racismo na forma mais violenta. Eles ignoram ele, fazem um gesto, inclusive, de retaliação, se ele insistisse, e ele resolve ir embora. E aí ele acaba, então, pedindo lá que o pessoal rebocasse o carro, aí eles ajudam ele, dão um estadia até para ele, enfim. Então tem todo esse cenário, e eu acho que tu tens razão, porque explora muito fortemente essa violência. Então, enquanto a violência humana, o lado negativo do homem, né, mais primitivo, eu poderia assim dizer, ele é tão assustador quanto o horror cósmico, né, que é esse subgênero do horror que o Lovecraft traz à tona, ele que é um escritor, um autor racista, extremamente racista. Né? Ele é extremamente racista e isso, obviamente, vai acabar sendo tocado. E o livro me parece um pouco, vou chamar assim, de vingança, né? Ou passar a limpo a história desse escritor, desse autor, que foi genial, a gente não pode negar isso, né? Ele foi genial na sua obra, mas no seu posicionamento como indivíduo, questionável no mínimo, né? Para não falar deplorável, eu diria dessa forma. E eu acho que esse seriado ele é muito contemporâneo, porque essa violência que está no passado, né, na narrativa do livro, ela está, na verdade, presente até hoje, ela repercute até hoje. A gente tem o caso de George Floyd, né, que recentemente veio a falecer por conta de uma violência policial que está, obviamente, né, vinculada ao racismo, que é intrínseco, que é cultural, mais ao sul, mas em todos os Estados Unidos, de várias formas a serem percebidas. Então eu falei que o racismo e a reminiscência dessa violência étnico-racial, ela não é só no Sul, porque tem um outro escritor que eu gosto muito, e acredito que vocês também devam conhecer a obra, que é o Stephen King, né, que já disse que o Edgar Allan Poe e o Lovecraft são referências que influenciaram ele, e ele escreve um livro muito interessante, que é o It, a Coisa. E o It, a Coisa, quando tu lê aquele calhamaço, que é uma porrada, né, mas vale cada minuto que tu investe. Eu digo sempre que o livro é um investimento, a leitura do livro, né? Que tu investe ali, ele vale a pena. Todo mundo já sabe, então não é um spoiler, tem os filmes aí, enfim, do Andy Muschietti, que lançou, eu acho fabulosa a obra dele, né, em termos de filmografia. Tenho críticas, mas eu gosto muito.
E o que é o livro? O livro conta a epopeia de amigos que representam a sua forma setores também segregados naquela sociedade. Né? Então, tem a menina que sofre abuso, que sofre o assédio, tu tem o menino obeso, né, que sofre o bullying, tu tem o menino que é gago, tu tem um menino que é negro, inclusive, né? E tu tem aquele menino que a mãe é super protetora, hipocondríaca, enfim. Então, tu tem vários personagens ali que, de alguma forma, simbolizam grupos excluídos na sociedade. E quando fala da história do Mike Hello, que é esse menino negro, ele fala sobre a violência que os pais sofreram, que até o livro, o filme, essa última versão, retrata muito bem. O Black Spot, né? O Buraco Negro, que era um local onde os negros do exército americano se reuniam para tocar viola, já que eles eram impedidos de entrar nas festas dos brancos, e que acaba sendo acometido de um ato de racismo, de grande violência, que os caras tocam fogo no lugar. E os pais dele acabam morrendo incinerados. Quem promove o ataque, para quem lê o livro, sabe que é o Clube da Decência Branca. Quem é o Clube da Decência Branca? É uma versão da Ku Klux Klan, só que do norte dos Estados Unidos. Então esse é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Né? A gente tem a Ku Klux Klan, a gente tem essa violência enorme no sul, que é muito mais intensa, mas a gente tem também o racismo e a violência no norte. Né? No caso das leis de Jim Crow, elas personificam essa violência na forma institucional, né, legalizada. Essa violência ela se dá sobre os negros e ela também se dará sobre os asiáticos. Tem um caso histórico interessante, que é um juiz, em um dado momento da década de 60, no auge da luta pelos direitos civis dos negros, ele vai julgar, né, um ato, então, lá de conflito devido à existência ainda da lei de Jim Crow, e ele vai dar favorável, né, ao recorrente, que era um homem negro. E na fala dele, ele diz o seguinte, que é inadmissível nos Estados Unidos se manter aquela legislação que vai fazer a segregação, sendo os Estados Unidos um país que defende a democracia ao mundo, lembrando que era a Guerra Fria, o contexto histórico é esse, né? E que ele dizia que tudo bem que o asiático seguisse segregado, mas o negro não. Então olha só a hierarquização da desigualdade e do racismo, que não é somente sobre o negro, claro que, de fato, o livro explora esse viés, mas também o asiático. Né? E a gente vê isso muito fortemente nos dias de hoje, quando a gente tem os latinos, na fala inclusive do Trump, né? Os latinos como um problema, assim entendido aos Estados Unidos, e, claro, ainda a manutenção desse racismo. Agora eu queria passar para o Jefferson, depois desse rápido apanhado histórico. Jefferson, tu escrevesse um RPG, a gente já falou aqui no canal, inclusive vou deixar o link aqui, Herança de Cthulhu, né? Um RPG que trabalha com essa temática do Lovecraft. Eu queria que tu falasse um pouquinho para quem nos assiste, como foi para ti o contato com a obra do Lovecraft, lidar com esse misto, né, do indivíduo que tem todo esse posicionamento, né, bastante racista, mas ao mesmo tempo uma obra fabulosa, né, que até hoje encanta quem procura estudar e ler a fundo, e tu que teve contato com ele, então criou um RPG a partir daí. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu RPG e desse teu contato com o Lovecraft. Boa noite, pessoal. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto na estrutura é que a ideia do Lovecraft simplesmente transcendeu, passou muito ao que é. Deixou o autor bem pequenininho. É uma ideia magistral, a questão do horror cósmico é magistral, e é tão preponderante que ele acaba pegando aquilo que é o Lovecraft e jogando num cantinho. A pequenez dele como pessoa e jogando num cantinho. E vários outros escritores posteriores, várias pessoas que desenvolveram conteúdo baseado ou a partir dos escritos do Lovecraft, da ideia do Lovecraft, dos grandes antigos e tudo mais, deixaram essa pequenez de lado. Simplesmente segregaram essa pequenez dele, essa parte ruim da escrita, e seguiram levando só aquilo que é o genial dele, que é o horror cósmico, que é toda essa parte legal. E como o Gustavo disse, para mim, Território Lovecraft, a série em especial, vai ser essa porrada, vai ser essa vingança, por assim dizer, demonstrando que as personagens negras são preponderantes, são muito mais importantes, muito maiores, e que o mal real mesmo, não é o horror cósmico, e sim não é o horror cósmico, e sim a maldade do branco,
do racismo, da maldade intrínseca ao ser humano. Então, assim, escrever sobre horror cósmico foi muito bom. Eu revisitei a literatura de Lovecraft inteira. Eu já li lá nos meus idos 14, 15 anos. Revisitei algumas vezes e para refazer a leitura, para refazer o material, para produzir o material, eu fiz toda uma nova leitura, agora numa idade de 40 anos, deste contexto, desse material. E ao fazer essa nova leitura, ainda fica mais clara essa pequenez, o quão a obra deixou o escritor lá embaixo, e ele em vida já sofreu um bom bocado, assim. Então ele já em vida teve grande parte do que ele mereceu, pelo que ele fez, o que ele foi como pessoa. Então, assim, é bom. O Atticus até fala isso numa ele está lendo, falando sobre Carter e a viagem dele para Marte, e durante a fala, a senhora que o acompanha fala, mas ele era um soldado que lutou para que o racismo, que a escravidão se mantivesse. Aí ele fala que nós temos que separar os heróis das pessoas, que os heróis são algo superiores às pessoas. E é o que é a literatura de Lovecraft, é algo muito superior à pessoa do Lovecraft. É amarrada, é agarrada, não tem jeito, mas é muito superior, é algo que prevalece sobre a pequenez dele como pessoa. Então, assim, trabalhar com o horror cósmico de Lovecraft é extremamente possível, deixando de lado essa pequenez, deixando de lado isso que, para mim, macula a imagem, macula toda essa obra que dele veio e que dele prosperou incrivelmente. E, assim, estou gostando muito de assistir o primeiro episódio. Vi vários pontos ali facilmente adaptáveis para o RPG. E acho incrível esse revés, essa mudança de tom. E vou dizer, eu e minha esposa tivemos a mesma sensação. Os monstros foram quase um alívio na tensão tamanha criada pelos racistas, pelaquela sociedade, por aquilo que a sociedade impõe. A cena do restaurante é algo inacreditável. Essa cena, desculpa te interromper, Gerson, essa cena aí, até eu queria depois que o Gustavo comentasse, porque no livro ela é bem parecida com o seriado, né? Tem algumas pequenas mudanças, mas o tom dela, como um todo, ela é muito parecida, assim. E é um ponto, assim, no primeiro episódio, acho que é um dos pontos altos, né, dessa violência racial. Sim, a cena do restaurante é algo, assim, que demonstra toda a brutalidade, toda, assim, como é possível, se você assistir hoje você vê vários casos de violências, muitos atos racistas pelo mundo inteiro, não vou dizer só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E, com isso, a gente teve recentemente, aqui no Brasil, um motoboy sendo destratado por um idiota, e, assim, isso acontece todo dia, em toda hora, em toda parte do mundo. Infelizmente, a gente ainda não transcendeu, a gente ainda está muito agarrado a essa pequenez, essa coisa ruim, que é o racismo, que é a segregação, que é o preconceito sobre as pessoas, sobre todo tipo de coisa que é diferente da gente. Então, assim, é algo ruim, algo que atrapalha a ascensão do indivíduo. Então, ver esse tipo de coisa acontecendo hoje já dói. Imagina quando você vê materializado na TV, como isso for ainda pior e quase natural. Não, isso para lá são vocês, para cá somos nós. Se você entrar no restaurante onde você não é bem-vindo, você vai ser perseguido e baleado. Se você estiver urinando na floresta depois do anoitecer, eu vou te enforcar e a lei está do meu lado. A gente também teve a segunda temporada aí do Umbrella Academy, mostrando bastante isso. Tem
este contexto. Nós temos também no Watchmen, como o Gustavo falou, vai ser difícil eles representarem tão bem quanto o Watchmen representou o ataque a Tulsa. Não sei se eles vão ter essa coragem de fazer esse enfrentamento, porque o Watchmen fez isso muito bem, mostrou. E eu gostaria muito que eles fizessem também uma releitura do ataque a Tulsa, quem sabe demonstrando uma proposta diferente, algo diferente para esse ataque. Então, assim, eu estou muito ansioso com o que está acontecendo e deixando bem claro, dá para produzir muita coisa, dá para fazer muita coisa baseado na ideia do Lovecraft, deixando de lado rasgando essa pequena notinha de rodapé que foi ele como pessoa em determinados pontos da vida dele. Mas aí, deixa eu só fazer uma Claro. entrada, porque eu acho que é um gancho interessante que a gente precisa abordar, e sempre quando a gente, seja em grupo de RPG, seja em grupo literário, isso sempre é tocado, e eu acho que falta uma questão que é a contextualização. H.P. Lovecraft é um cara do início do século passado, né? Então, ter essas ideias, e eu vou fazer um paralelo muito próximo nosso, pegar Monteiro Lobato, e nas suas obras também ele tem passagens racistas, tá? E você tem que ter uma contextualização. Eu acho importante. Gustavo, só um ponto. O Monteiro Lobato pertenceu ao Clube Eugenista Paulista, do Renato Kels. Então ele participou, inclusive tem falas dele documentadas, e são fatos históricos, aonde ele faz referência ele se lastima pelo fato de que o Brasil não tem uma Ku Klux Klan, né? Então ele chegando a esse ponto, então tem total razão no que diz. Então, esses dois paralelos, a gente não pode descartar a obra. É claro que a exemplo do que, pelo menos foi dito que iriam fazer quando eles tiraram do catálogo E o Vento Levou, teve um movimento, por conta até do que aconteceu nos Estados Unidos, eles retiraram uma produtora, não lembro qual não sei se é MGM, Universal, eles tiraram do catálogo o E o Vento Levou, por conta de pressão popular, e eles pretendem reinserir com uma espécie de documentário curto, explicando, olha, isso é um registro de um tempo, e nesse tempo a situação era essa. Aí é o que passa, e você pode falar com muito mais propriedade do que a gente, a questão do momento histórico. Então, as obras de H.P. Lovecraft, elas são dissociadas. É claro que o texto intrínseco, porque você não consegue separar o homem da obra, mas você hoje consegue fazer uma leitura daquilo dali e encaixar aquilo num espaço, dizendo, olha, aquilo é um texto do início do século XX, onde ser racista era algo natural. É impensável hoje um autor que pretenda escrever, que ter algum tipo de sucesso literário, ele carregar a tinta numa questão como essa, tá? Até na resenha que eu fiz, eu coloquei, hoje quem for jogar RPG, e todos nós somos jogadores de RPG, o racismo, para quem é mestre, guardião, o racismo tem que ser tratado como algo execrável. E não é só para quem é de pele negra, mas eu acho que entra a questão dos indígenas, a questão dos asiáticos, a questão dos latinos. Se você, eventualmente, tiver que colocar algum elemento racista na sua partida, o vilão tem que ser o racista, e isso tem que ficar bem claro. Não pode ter dubiedade do comportamento do personagem que se diz herói numa questão de segregação. Isso não pode acontecer. E não entra só na questão racial, eu acho que tem questão também, preconceito contra cigano, algumas etnias, tá, contra pessoas que professam religiões diferentes da nossa, e nós, como somos um país dito católico / evangélico, né, e aí a gente deveria, quem segue a religião, que é, por exemplo, meu caso, deveria professar muito mais a fé, e a fé prega que todos somos iguais, não há diferença. Não é porque alguém tem uma religião diferente da minha, seja candomblé, seja budismo ou qualquer coisa do tipo, que eu vou tratar diferente, eu vou tratar mal. Infelizmente, a gente precisa aprender muito e viver muito em sociedade para que isso seja tratado. Um Território Lovecraft, e um seriado, principalmente, traz essa discussão para perto da gente, e isso é muito bom, tá? E aí, obrigado pelo espaço que você está dando para a gente conversar sobre isso, embora todos sejamos brancos, e aí a gente, teoricamente, para alguns grupos raciais, não teríamos propriedade para tratar do assunto, essa é uma luta de todos. Não é uma luta, não é indissociada da cor da pele,
porque isso aqui é casca. Então, é importante que a gente faça essa discussão e trate do assunto como ele deve ser tratado. E, embora não esteja fazendo uma defesa dos pensamentos nem de Monteiro Lobato, nem de H.P. Lovecraft, a gente tem que valorizar a obra e fazer esse recorte. Eu quero que meu filho ele comece a ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas é claro que em determinados pontos eu vou chegar do lado dele e vou falar assim, olha, isso aqui não é um comportamento correto. Tá? Isso foi escrito numa época tal, embora ele tenha 8 anos e não entenda muito, é importante que a gente faça esse recorte para que justamente, pelo menos os nossos filhos tenham um comportamento muito melhor do que o que a gente vê e do que os nossos pais acompanharam. Eu tenho família um pouco mais simples, que mora no Rio de Janeiro, e a gente tem um problema, que é justamente a abordagem policial aqui no Brasil em comunidades que são mais pobres. E a comunidade, a ação policial é sempre mais forte para quem é negro. Tá? Quem é pobre, claro, mão na cabeça os documentos, mas quem é negro, a humilhação e passar por certas situações, ela é sempre muito mais frequente. Então, eu espero que um dia, que não demore muito, a gente consiga ter uma sociedade um pouco melhor. Às vezes eu sinto que o tempo que a gente vive é um tempo muito complicado e que a gente deu um passo atrás. Mas às vezes a gente dá um passo atrás para dar 2 à frente. Eu acho que foi Mao Tse Tung que disse isso. Aí eu não sei se foi exatamente isso, você dá um passo atrás para dar 2 à frente. Mas eu acho que é importante que a gente tenha esse entendimento e debata muito. E debata em todas as categorias, mesmo que seja uma peça de ficção, mas é uma peça de ficção totalmente calcada na realidade. Eu sempre digo para os meus alunos que estudar história é se deparar com os grandes feitos que nos trouxeram até aqui, mas com também as mazelas que nos acometeram ao longo do processo. Nem de todo bom foram as conquistas e os fazeres humanos. E muitas vezes algo que é positivo por uma conquista que foi angariada, que foi concretizada, também tem os seus desdobramentos negativos. Né? Então, a gente pegar, por exemplo, a Revolução Industrial, inegável que foi um grande avanço, mas teve uns impactos ambientais, né, que quando não se busca a equalização da capacidade produtiva com os impactos, quando não se investe na preservação do meio ambiente, tu acaba causando um problema que é coletivo, que é para todo mundo, que é para existir. E também, na Revolução Industrial, a gente teve crianças sendo jogadas dentro das fábricas, as mulheres pormenorizadas, as diferenças sociais muito evidentes. Então, assim, muitos momentos históricos extremamente marcantes tiveram em seu cangote ali também problemas sociais, econômicos, raciais dos mais diversos. Verdade. E uma coisa assim que o Gustavo fala, pegando o gancho do que o Jefferson acabou de comentar, nós vivemos um país desigual, né? Somos campeões. Eu sempre faço alusão ao Thomas Piketty, escreveu um livro, Capital no Século XXI, e ele faz menção direta, né, à realidade da desigualdade dentro do sistema, e o Brasil como sempre um dos expoentes dessa desigualdade. E aí a gente vai ter como fim, numa análise histórica, o fato de que nenhum presidente da história do Brasil republicano buscou combater a desigualdade social. Né? Buscou combater esse que é o grande cancro, né, da existência do coletivo no Brasil. Bom, isso se reflete de várias formas. Uma dessas formas, o Gustavo citou, a questão da abordagem policial, a gente sabe que isso está ligado. Tivemos aquela situação recente, né, no Alphaville, que seria um bairro, né, de pessoal de classe média alta, da elite, e como foi feita a abordagem policial e frente a uma série de agressões verbais que foram proferidas por um homem branco, uma situação economicamente favorável, como é que foi a situação do policial? E como é a abordagem num complexo de favela, por exemplo, né? Num bairro de periferia, é diferente, né? A gente sabe que é diferente e isso está diretamente atrelado à lógica da desigualdade e essa lógica da disparidade das condições do sujeito frente à realidade que ele vive. E nós estamos passando por um momento, e eu sempre digo aos meus alunos, que quando a gente estuda a história, a gente estuda a cultura, a formação da sociedade, os avanços, os retrocessos, né? E ao perceber isso de forma crítica, nós conseguimos ter a consciência do que é preciso mudar. Então não nos adianta colocar a sujeira para baixo do tapete,
fingir que aquela coisa não existe, que a violência é do outro. Então o racismo não é nosso, ele é dos Estados Unidos, aqui não existe isso. Eu digo que a história do Brasil está cheia de mitos, né? Discutimos até em outros vídeos aqui do canal, tem um vídeo que foi o Brasil que Somos, e ali a gente debate muito essas questões. A gente não tem guerra civil na história do Brasil. Pegar um livro didático, não tem guerra civil no Brasil. A guerra civil é dos americanos, né? É um país abençoado por Deus, até segunda ordem, Deus é brasileiro. Então a gente nega com essa narrativa que é construída, ela não é algo espontâneo, ela é construída, há uma intenção por trás da sua construção, e isso vem lá do século XIX, né? Lá do primeiro concurso do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, capital à época, que quer criar uma história do Brasil, e aí começa a construir essa história em cima de alguns mitos, que até hoje perduram de muitas formas. Então a gente precisa enxergar como é a verve do que é o país. Enxergando isso, bom, como a gente vai reparar? Primeiro eu tenho que encontrar o problema. Agora que eu entendo o problema, eu vou passar a combatê-lo. E uma das armas para isso, e que todos nós aqui acho que concordamos, é a educação. É a educação, é a cultura. E aí nós chegamos no momento atual, uma proposta que o Executivo no Brasil lança de taxar os livros, né, de aumentar a tributação sobre os livros em 12%. Entendendo que, e essa é a pressuposição que o Paulo Guedes traz à tona, então isso que eu estou falando não é o que eu penso, isso é o que está aí na internet, está no YouTube, é só procurar, né? Vocês vão encontrar isso. A fala do Paulo Guedes é o seguinte, vamos elevar 12% o pagamento tributário dos livros, por quê? Porque é só a elite que consome. O pobre não está preocupado com cultura, o pobre quer o abastecimento mínimo do que ele precisa para viver. O governo, para o pobre, tem que dar o livro. Muito bem, muito justo, mas qual é o projeto que fala em dar livros? E que livros seriam esses a serem dados? Que livros? O governo escolheria os livros? Né? Então é um problema enorme. Ao taxar o livro, tu está lançando um pressuposto que pessoas com menor poder aquisitivo não têm interesse por cultura. Isso é de uma forma reacionária de pensar que só reforça essa desigualdade que nos acomete. Tu quer entender, né, que existe na nossa realidade aqueles que não consumiriam cultura ou que não estariam aptos a isso. Então, no teu caso, Jefferson, que agora está lançando Herança de Cthulhu, já lançou um outro livro, né? Entrarias dentro dessa taxação. Eu queria saber de ti, já é difícil, né, produzir. Demanda tempo de escrita, a gente falou isso lá no Herança de Cthulhu, né? Muito tempo de dedicação para preparação do material, muito tempo de dedicação para escrever propriamente, e depois todos os trâmites de edição, de gráfica, distribuição, inclusive que tu tá de parabéns, né? Porque o processo desde a criação até financiamento coletivo e entrega do livro, vocês da 101 Games estão aí certamente na frente de vários outros projetos dessa mesma natureza. Então fala um pouquinho para nós desse contexto de ser escritor e produtor de material no Brasil. Essa situação tem desdobrado um esforço muito legal das comunidades, do povo, nessa luta contra essa taxação e várias outras taxações do governo, mas nunca foi segredo que um bom Estado é um Estado com pouco conhecimento, com pouco estudo, e isso torna o povo mais manobrável, facilmente convencido por falácias e coisas do tipo. Então, assim, nosso ministro da Economia já se mostrou algumas vezes bem forte nesse tocante de lutas contra as elites, falácia brava, dizendo que o conhecimento é algo das elites. Assim, eu fico bastante triste. Quando a gente pensa em produzir, a gente lá na 101 Games, aqui na 101 Games, busca trazer conteúdo de qualidade por um preço muito bom. Livro é algo caro. Eu já peguei várias vezes em sebos para poder adquirir leitura de qualidade por um preço módico. Porque os livros são produtos de preço alto, não porque é um produto para a classe alta. É porque, infelizmente, nós temos papel de fora do país, nós temos uma série de insumos que vêm de fora, que são taxados, sobretaxados e tudo mais, que acaba elevando demais o preço.
Mas a cultura em geral no Brasil, infelizmente, é muito cara. Cinema é caro, tudo isso é caro, e isso não permite que esse nível da pirâmide de necessidades básicas do ser humano seja alcançado por grande parte dos brasileiros, fazendo até com que essa segregação seja forte. É muito chato a gente não ter à disposição de todos os brasileiros a internet, o cinema, o teatro, todas as formas de arte. Porque um povo que pensa, um povo que estuda, um povo que tem acesso a ideias, é um povo melhor. Você pega aí as grandes evoluções do povo em curtíssimos períodos históricos, se deu graças a um direcionamento extremo de recursos para a economia, para a educação. Então, assim, a gente tem isso muito forte no Oriente, onde pequenos países, às vezes o tamanho de estados do Brasil, geram mais renda do que países imensos. É muito triste a gente ver isso, muitos remando a favor de livros baratos, livros acessíveis, e outros achando que isso é besteira, que isso é uma necessidade supérflua, que não faz parte do escopo das necessidades do brasileiro, das necessidades básicas do brasileiro. Para mim, a leitura é tão importante quanto o arroz e feijão. Uma pessoa que não lê hoje, ele pode não morrer hoje, mas ele vai definhando aos poucos e não vai crescer, não vai se fortalecer como pessoa. O arroz e feijão, às vezes, deixa ele forte no dia, mas a leitura vai deixar ele forte no tempo. Então, assim, a leitura e o estudo tem repercussão imediata. Você tem uma sociedade mais estudada, menores necessidades de segurança, menores necessidades de investimento com saúde, porque o camarada que escova o dente, o camarada que utiliza fio dental, ele vai menos no dentista. O camarada que sabe que não pode se alimentar com irregularidade, que tem que se exercitar, ele vai ter menos problemas médicos. Então, o real investido na educação, ele vai ter uma série de descontos futuros para a sociedade, que, assim, podem ser quantificados, inclusive. Mas não é interessante para, vamos dizer, para a nossa elite política ter essa instrução na mão do brasileiro. A gente vai ter uma pessoa instruída que vai questionar, vai ter a acessibilidade que a gente tem com as redes sociais, com a internet, já trouxe à tona uma série de irregularidades e problemas que a nossa elite brasileira, até então, a gente acha que esses problemas são de hoje. Não, os problemas perduram há séculos, mas no passado nós não tínhamos a transparência, nós não tínhamos a rede social, e hoje, da mesma forma que temos mau uso delas, que uma pessoa ruim, às vezes, tem seu entendimento facilmente alcançado por milhões, também a educação, que para mim é a ferramenta básica das redes sociais e da internet, seja você pegar aquela pequena semente da educação e conseguir espalhar para todo mundo. Então, assim, a gente vê com muita tristeza quando o ministro da Economia fala uma barbaridade dessa, vai contra todas as lutas para tornar amplo o alcance da população para o conhecimento, para os livros, para os filmes. A gente tem vários projetos que buscam esse alcance da população, e nós temos aí um governo que vai na contramão, da mesma forma que foi na contramão no caso do coronavírus e vários outros problemas estruturantes dessa atual administração, que não são problemas exclusivos dessa administração, infelizmente são problemas da classe política brasileira como um todo. Okay? Então, assim, para mim, como escritor, novo até, mas como leitor desde os meus 5 anos, é muito triste a gente ver esse tipo de retrocesso acontecendo no país. E, Gustavo, voltando agora um pouquinho para a série, né? É inevitável a gente fazer essa passagem pelo contexto que a gente está vivendo, que isso vai diretamente atingir aquilo que é a nossa fonte principal aqui de debate, que é a leitura. Eu sempre digo que, me deparo muito com isso na sala de aula, né? Os jovens muitas vezes
muito angustiados por ter que escrever uma redação, por exemplo, na prova do Enem. Então, o pessoal muito nervoso, então buscando recurso em grupos de estudo, e normalmente eles vêm e perguntam, professor, o que eu tenho que fazer? O que tu acha? Daria uma dica para me inscrever melhor? E eu digo, meu amigo, leia. A leitura é o cimento da construção de uma boa escrita. Não conheço ninguém que escreva bem sem ser leitor antes disso. Tá? São coisas que estão conjuntamente vinculadas. E aí nós, óbvio, temos que passar pelo contexto que a gente vive, em termos políticos, em termos sociais. Por quê? Porque isso influencia diretamente na questão do consumo da cultura, né, letrada, do livro, da literatura, de todas as suas formas, que dentre elas está o Lovecraft, dentre elas está aí o seriado que a gente está abordando. Eu queria perguntar para ti, que escreveu uma resenha sobre o livro, o que esperar do seriado? O que será que vem pela frente? Tu acha que ele vai ser mais próximo ao livro, ou tu acha que ele vai se distanciar? Por isso que a gente viu, né? Porque ele termina num momento interessante, né? O primeiro episódio termina num momento interessante, que lança um gancho para muita especulação. Então, tu que leu o livro e viu o seriado, o que tu poderias falar sobre isso? Só fazer um recorte rápido, e aí puxando pelo que você falou, uma parte muito legal, que até me veio agora. O Atticus, o tio dele, até o pai, tá? Eles são leitores contumazes. Tá? Isso é importante, eu acho que é legal ressaltar isso. Quando você fala para os alunos, e pode até usar isso como exemplo, no próprio seriado, o Atticus, tanto no livro quanto no seriado, ele começa lendo, tá? O pai critica as escolhas de leitura que ele faz, porque ele está lendo um autor racista, mas o pai mostra também... Ler literatura de verdade, o Atticus fala. O pai, na verdade, o pai fala de verdade. O pai é dono de uma... O tio é dono de uma livraria, uma pequena livraria, mas é dono de uma livraria. Então é importante ressaltar esse destaque que é dado no território do Lovecraft e no seriado, da importância da leitura. E como a leitura te liberta, porque aí a primeira cena do seriado é isso. É você dormindo, você sonhando com espaço sideral, com invasão de seres de outras realidades. Isso é muito legal. O que eu acredito? Desculpa só interromper. Claro. Por diversas vezes o conhecimento salva... Já no primeiro episódio, por diversas vezes o conhecimento salva os caras. Na hora do restaurante, por exemplo, o Atticus pergunta ao tio se ele lembra o porquê que a Casa Branca é branca. Isso. É o tipo de conhecimento, na época, ele só teria com a leitura. Na hora da floresta, o tio dele fala um verso de Drácula, de Bram Stoker. E o verso de Drácula de Bram Stoker está a salvação contra as criaturas. Então, assim, a literatura, o conhecimento advindo do livro, salva o grupo algumas vezes. Isso é importante também. E só deixa eu fazer uma observação seguindo o que tu comentas, porque a Casa Branca foi incendiada, né? Inclusive, alguns alunos perguntaram, professor, isso aconteceu mesmo? Sim, nós temos a chamada Segunda Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela é menos comentada em livro didático, né? Só em livros mais aprofundados, porque ela constitui a primeira das duas vezes na história que os Estados Unidos tiveram seu território nacional invadido, né? A primeira foi nessa, do século XIX, o início do século XIX, então em 1812, ali em 1813, a gente tem uma guerra dos Estados Unidos com a Inglaterra, e nesse conflito a Inglaterra invade os Estados Unidos, e aí ocorre um momento em que se coloca fogo na Casa Branca, e que aí ela é reconstruída com os pilares, com a estrutura que hoje ela guarda. E depois o segundo momento, infelizmente, é o ataque às Torres Gêmeas, né, que nós tivemos, naquele ato terrorista que acometeu o mundo, né, que parou o mundo literalmente, né, no início ali do século XXI. Então nós temos esses dois momentos na história. Então essa passagem que tu está citando, ela é interessante por isso, né? Porque ela faz menção a um fato histórico também, que é esse conflito do século XIX entre Estados Unidos e Inglaterra, a invasão de Washington e aí o atear de fogo da Casa Branca. Outra parte também que eu acho que isso entra no seriado, porque o seriado, um dos capítulos é fortemente passado nisso, tem alguns elementos, a introdução de histórias em quadrinhos. Tá? Tem o Horace, que é o garotinho, ele faz da mãe, a Hipólita, uma personagem de uma história em quadrinhos. E a Hipólita coleciona essas histórias. Tá? E na terceira parte aqui do livro, que a Hipólita é protagonista,
os ganchos que são dados para as próximas passagens, elas têm a ver com as histórias em quadrinhos. Tá? Então, acho que é um elemento que vai entrar também, que incentiva a leitura, não deixa de ser uma parte importante de leitura. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que o livro, o seriado, ele vai melhorar o livro. Pelo que a gente viu no primeiro episódio, o seriado vai ser todo calcado no que foi escrito, tá? Com essas liberdades de mudar o sexo de um e tal, mas pelo que eu vejo, eu acho que o elemento sobrenatural, o elemento de horror cósmico, você vai ter mais presença dele no seriado do que você tem no livro. Então, nesse ponto, para mim, além da própria questão racial e histórica, que está muito forte e foi muito bem trabalhada no seriado, eles vão conseguir, o Jordan Peele, acho que é Peele o sobrenome dele, ele vai conseguir colocar, até por conta da história cinematográfica dele, ele fez o Corra, ele fez o Nós, eu acho que ele tem propriedade para inserir o elemento cósmico, do horror cósmico, e melhorar o livro com base no seriado, fazendo o seriado melhor do que o livro. Então, eu acredito que se você ler o Território Lovecraft, fazendo essas adaptações, o Caleb virou mulher, mas não faz nenhum tipo de... Não tem nenhum prejuízo para a história do seriado você fazer essas pequenas trocas. Eu acho que se você ler o Território Lovecraft, eu acho que você pode esperar algo melhor no seriado. A minha expectativa é essa. Gostei, é o que eu te disse, gostei, mas eu espero que essas questões também do Deus Ex Machina, elas sejam reparadas em alguns determinados momentos, porque tem uma certa forçação para que algumas coisas aconteçam. Então eu espero que o seriado ele seja melhor do que o livro, e pelo que a gente tem visto em relação ao debate, o livro não causou tanto debate como o seriado tem causado. Isso com um episódio. Isso com um episódio. Aqui, eu tô com... Aqui, ó. Aqui o bichão. Bonitão, não, a capa é linda. Lindo, lindo. É linda. Ela tem um negocinho que eles fizeram, uma pintura azul para as capas. A página interna é normal, mas eles fizeram assim, é como se fosse um livro pulp. E é capa dura, né? Capa dura. Qualidade, sim. Rapaz, isso é quando a população, tem alguns elementos do escritor, do leitor, que são incríveis, assim. Você viu que os 3 bestas aqui ficaram olhando para a capa. Quando o camarada começa a ficar encantado com uma capa de livro, com um livro, uma coisa do tipo. Quando começa a falar, deixa eu ver essa capa dura aí, deixa eu ver. Olha só a qualidade, que não sei o que lá. Cheirar o livro. Isso é bom demais, cara. Então, assim, você pegar uma criança, ou você pegar um adulto, que tem esse amor, tem essa proximidade pela leitura, pelo livro, que tem esse respeito com a peça. Eu ainda fico, né? Eu tenho 2 filhos e eles eventualmente trazem para casa trabalho onde você precisa recortar revistas ou recortar livros. Eu acho isso de uma violência tremenda. Eu falo que a literatura, o livro, a revista em quadrinho, é algo tão caro que um professor, um educador manda recortar, destruir um livro. Para mim isso é um absurdo. Aí o que eu faço? Eu sempre faço um recadinho para os professores, falando isso, falo, livros, revistas em quadrinhos, revistas semanais, periódicos, são literaturas, são caras, e o mesmo jeito que ela serve hoje vai servir daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Então os guarde, não os recorte, não os destrua. Então, assim, você vê um educador mandando recortar, eu falo, eu vou cumprir o trabalho, mas de que forma? Eu imprimo na impressora, recorto e faço, mas eu não destruo um livro, uma revista em quadrinho, porque isso dói no coração. Eu lembro que quando eu sou leitor, eu sou autodidata, e comecei, como grande parte dos leitores, pela literatura pelos quadrinhos do Maurício de Souza, pela Turma da Mônica. E, com a idade, Marvel, DC e tudo mais, peguei a minha coleção completa da Turma da Mônica, era uma vasta coleção, e doei para uma biblioteca aqui da Serra, no município de onde eu moro. E, em determinado momento, eu ainda volto nessa biblioteca e vi parte dessas revistinhas destruída, recortada. E isso me violou como pessoa, me deixou tão mal, porque aquilo que me deu tanto prazer, que poderia ter dado o mesmo prazer a
dezenas, centenas de outras crianças foi destruído. Então, assim, quando você vê a queima de livros, a queima de revistas, a queima de conhecimento em piras, para mim é uma violência à história, uma violência à literatura, uma violência ao povo, à cultura daquele povo, aquele povo como um todo, que não pode acontecer. Quando você pega um escrito e recorta para fazer um trabalho, né? Pelo amor de Deus, professores, nós temos outras coisas que podemos fazer para substituir isso. Vamos parar de cortar revistinha em quadrinho, vamos parar de cortar periódico. Para você ter noção, nós temos jornais e revistas da década de 50 lá nos Estados Unidos que são leiloados por fortunas. Jornais de importantes fatos, como a morte de Kennedy, coisa do tipo, que o cara chega com uma resma desse jornal e é vendido por uma fortuna. E aqui no Brasil a gente está destruindo livros, destruindo revistas. Pelo amor de Deus, pessoal, vamos parar com isso. É o apelo que a gente faz aí. Com certeza, ainda mais porque tanto o jornal, a revista são fontes históricas de estudo, né? E que vão ser debruçadas por tantos outros historiadores no futuro para entender, né, o que aconteceu no contexto passado. Eu mesmo já me debrucei por várias vezes em jornais de diferentes momentos para fazer a reconstrução pela fonte primária da história passada, né? Tive isso no meu TCC, quando trabalhei com fonte documental na biblioteca pública da cidade, e aí imagina se lá no passado os educadores tivessem pedido para recortar, aí eu ia ficar sem a fonte para pesquisar, né? Tive que ficar sem a fonte para poder me debruçar. E outra coisa, acho que está fechado o microfone, Jefferson. Imagina se o pequeno Tutankhamon fosse lá e quebrasse todos os hieroglifos dos seus antepassados para apresentar ao seu professor. Mas, pelo amor de Deus, pessoal. MEC, aí, alguém do MEC, escuta isso aí e fala. Professores, parem de mandar seus alunos recortar livros, revistas, quadrinhos. Manda eles guardar no coração, passar. Se não tem mais serventia na sua casa, para doar. Tá? Isso é importante para todo mundo. Isso aí, perfeito. Eu digo que o conhecimento ele tem que ser móvel, ele não pode estar estanque, né? Não adianta o indivíduo ter uma grande biblioteca, essa biblioteca está lá parada, ninguém usa ela, então eu sou favorável a essa, eu sou adepto muito disso. Fazer doação daquele material que é inservível, não tem mais nenhuma utilidade, doa, passa adiante, né? Eu sempre gosto, um hábito que eu tenho é de presentear as pessoas com livro. Porque eu sempre digo que o livro é aquilo que te amplia os horizontes, né? Te cria novas perspectivas. É possível, através da leitura, tu te transportar para diferentes momentos. E não precisa ser um livro de história. Tu bem falou ali dos quadrinhos, né? Tem tantas outras formas aí de abordagem na escrita, na leitura, que vão te dar possibilidades diversas aí, né, para a imaginação. Eu acho que a gente precisa muito disso. Pessoas criativas. Pessoas criativas bebem na fonte literária, certamente. Para fechar então, o seriado, eu acho que a gente pode dizer que, num balanço geral, ele está indo por um bom caminho. Concordam todos? Gustavo aí, está indo por um bom caminho. Esperamos que siga explorando com mais afinco as questões que o livro aborda com mais força, que são essas questões da situação social da época, mas é óbvio, né, que nos apresente aquela imagem. Eu acho assim, quando começou o seriado, que aí essa primeira parte aí que mostra ele dormindo no ônibus, né, e ele sonhando, quando mostra, não sei vocês, mas para mim deu uma hype, uma apoteose quando apareceu o Cthulhu. Cara, aquilo me tirou, digo, pá, que isso? Os caras começaram com o pé na porta já, assim, né? Tipo, aqui é disso aqui que nós somos feitos, ó. Pum, Cthulhu. Que coisa mais linda aquela cena, né? Mostrando aquela personagem, assim, que é uma coisa que quem lê, né, a obra do Lovecraft, quem lê os mitos do Cthulhu, sempre se coloca e imagina como seria esse colosso. E aí, quando o seriado começa mostrando isso, cara, é de uma força, né, de expressão da obra que eu acho que é interessantíssima. Nós, colegas do Áticos, que somos fãs dos Pulp, das revistas fantásticas, infelizmente, durante muitos anos, a gente foi muito carente de produções cinematográficas baseadas nos grandes clássicos da fantasia. A gente teve O Senhor dos Anéis, a gente teve vários
estamos tendo cada vez mais um descobrimento dessa literatura e trazendo essa literatura para as grandes massas através do cinema, através dos seriados, através da televisão. E isso é muito importante porque acaba despertando na criança, na pessoa que não tem acesso à literatura, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, a busca pelos livros. Quando a gente teve aí a J.K. Rowling com o Harry Potter, que é um monstro da literatura, ele era pequeno perto do quanto cresceu graças ao filme. Até Tolkien, que era monstro, uma das literaturas mais lidas no mundo, também teve um crescimento e tamanho com os seus graças aos seus filmes, graças à projeção dos filmes. Martin teve isso nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então, assim, ter essa multimídia, você ter o livro sendo transportado para série, sendo transportado para filme, para quadrinhos, você acaba abarcando uma série de pessoas que às vezes estão restritas a determinada linha de arte, sejam peças teatrais ou coisa do tipo, e fazendo com que essas pessoas migrem e assumam se tornem também elas leitores de livros. O leitor de livro se torna um consumidor de séries, um consumidor de cinema. Isso é muito bom, porque faz com que aquela pessoa também crie o senso crítico. A série é melhor do que o livro é melhor do que a série. É difícil você encontrar um caso em que a série e o filme sejam melhor do que o livro, mas tudo bem. Mas você... já vou te fazer um corte aqui, porque a gente falou, aí tu tocou no Stephen King. Eu sou fã do Iluminado e eu defendo que o final do filme muito melhor do que o final do livro. O final do livro é anticlimático. Tá? Eu fiquei arrasado quando eu vi o final, porque eu vi o filme mas primeiro do livro. O King tem isso, né? O King tem essa coisa do final sempre, ou na grande maior parte, Não sabe fazer final, cara. Cemitério Maldito, Iluminado, It, ele não sabe fazer. Te juro que eu ainda não terminei de ler. Carrie a Estranha. Mas tem problema. Aí, voltando ao seriado, que você falou que vibrou na cena inicial, rapaz, quando eu comecei a ver lá Guerra dos Mundos, e tem os tripóides lá, eu falei, caramba, bicho, Guerra dos Mundos. Aí, pum, materializa, e os efeitos são muito bons. Materializa Cthulhu ali, caramba, e não só uma vez, porque ele vem, é destruído, e aí volta. Aí eu falei, caramba, o negócio foi bom. É o mesmo, né? Sem esquecer, o primeiro episódio da série, ele trouxe muito simbolismo. O primeiro jogador de beisebol negro, que foi lá e esmagou, Cthulhu com a pancada. Nós temos o fato de Carter ser um soldado que lutou para a manutenção da escravidão. Rolou uma passada de pano violenta na hora que o Atticus defende o seu herói, defende o herói da literatura que ele está lendo, que tem que separar o herói do personagem. E uma coisa muito legal é que o Atticus fala que um negrinho do sul de Chicago nunca conseguirá ser um herói de ficção pulp. Ele fala, ele meio que assume isso daí, e acaba se mostrando que, posteriormente, com a vinda, mostra a grandeza da personagem. O Atticus é uma personagem incrível. A Letitia, além de ser uma personagem incrível, escolheram, acho que, uma das atrizes mais lindas de Hollywood para interpretar. O tio, extremamente inteligente, extremamente racional. A tia, extremamente inteligente. A sobrinha também. Nós tivemos personagens muito, muito legais. Mas aí deixa eu só fazer... Desculpa aí, aí deixa eu fazer um recorte, que aí a gente volta à questão do livro, tá? E aí o Ayrton está lendo, ele pode também confirmar. Esse é um defeito que eu acho que a série vai corrigir. Tá? Os personagens no livro são rasos. Tá? O Atticus, você não vê uma motivação clara para que eles façam o que eles estão fazendo. Tá? Você tem... Eu vou pegar, para mim, a melhor personagem do livro é a Ruby. Por que a Ruby? Porque ela é sempre a segunda escolha, porque a Letitia, por ser mais extrovertida e tudo, ela sabe se impor melhor, e a Ruby, no final das contas, não tem essa possibilidade, sempre é a segunda escolha. Só que no meio para o final, na parte dela, no conto, que ela é a protagonista,
ela toma decisões e ela, a partir daí, muda a forma como, como você vê ela no livro. Tá? Porque o pai no livro é um velho turrão, tá? Um velho cabeça dura, um velho turrão, você fica antipatizado por ele. Tá? O tio é o melhorzinho, porque o tio tem toda uma história, é um cara que meio que ajudou a diminuir a pressão que o pai fazia em cima do Atticus, que o Atticus vai para a guerra porque briga com o pai. Ele sai de casa por conta da briga com o pai. E, infelizmente, nesse ponto, é uma falha do livro, os personagens, os protagonistas, né, eles são rasos, eles são mal construídos. Tá? Os vilões, eles têm personalidade, motivação, eles são sacanas ao ponto de manipular as pessoas. Uma coisa que, e aí não é um spoiler, mas é uma espécie de spoiler. As pessoas não se conversam no livro. Os acontecimentos se passam, aí se passa primeiro com Atticus, o tio, o pai e a Letitia, e eles não comentam com as outras pessoas do relacionamento. Aí a Hipólita passa por uma situação séria e não comenta com o marido que está passando, do lado, que dorme com ela, o que aconteceu com ela. Tá? O Horácio tem até uma certa explicação, mas o que acontece com ele mais para frente, é o 7º ou 8º episódio do livro que eu estou falando. Acontece um troço pesado com ele e ele não conta para os pais. Ele fica com medo de contar para os pais e acontecer alguma coisa com os pais. Então, assim, uma falha, e aí entra a questão do Deus Ex Machina, porque as pessoas não se conversam, elas vão conversar no 9º episódio, que é o encerramento. E aí, quando eles se conversam, a coisa acontece de um jeito, aí sim, todo mundo se junta contra o vilão do livro. Tá? No seriado, eu já vi a cena da cama lá, do tio e a Hipólita, do Jorge com a Hipólita, eles conversando, e aí tendo uma espécie de um relacionamento íntimo lá. Aquela cena, para mim, já representa muito mais personalidade para os dois do que o próprio livro. E depois, Gustavo, vocês concordam? Depois aquela passagem da Letitia com o irmão dela, né? E eles discutiram por que ela não teria ido no enterro da mãe. Me pareceu, não, eu quero que vocês também opinem, que ela está envolvida com a luta da questão do negro, né? E usou recursos e não teve recursos para ir até a cidade, enfim. Eu não sei se no livro isso também, não cheguei nessa parte que eu tô no livro exatamente no passo do seriado, né? Mas até onde eu cheguei não chegou a tempo de, até a gravação de hoje, dela ter esse encontro com o irmão. Então eu não sei se no livro vai acontecer, qual é o teor do que eles vão debater, né? Mas no seriado dá a entender que ela tem um envolvimento social muito forte com a causa negra. Né? Tu poderia até dizer para nós se no livro não tem isso. No livro não. No livro não tem isso. Uma coisa que me deixou com bastante medo quando eu via, logo depois, a HBO tem um excelente costume que deixa a gente doido, que ao final de cada episódio ela dá pequenos recortes do que vai vir pela frente. Eu odeio a HBO por causa disso, mas tudo bem. E ela demonstrou muito essa parte do sobrenatural, que eu tô com medo dessa parte histórica, que para mim é a essência dessa série, ser perdida. Foi o que minha esposa falou. Os humanos dão mais medo do que os monstros. O monstro foi até um alívio na tensão causada por aquela segregação, por aquele racismo constante. Eu estou com medo depois, daqui a partir do 2º episódio, nós termos uma reversão e a gente ter por completamente apagado essa parte da segregação, ou diminuir bastante a participação desses elementos, e nós temos essa parte de horror cósmico muito maior. Não, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer, não. Até porque, o que acontece? E aí, vou ter que antecipar algumas coisas aqui, mas é coisa simples, não vai alterar o prazer que vocês vão ter. O Atticus, ele é peça principal para essa seita que está sendo formada. Tá? Então, o Atticus vai ser perseguido durante todo o livro. Tá? E vai ser perseguido pelos brancos. Então, assim, você pode ficar tranquilo. E o Caleb, e aí eu não sei como é que a versão feminina dele vai se manifestar, o Caleb vai fazer de todas as formas para mostrar para o Atticus e para os familiares do Atticus que o poder branco, e principalmente o poder policial branco, ele é a força essencial para poder resolver esse tipo de coisa.
E aí, agora, alerta de spoiler, né? Mas eu vou ter que perguntar isso. Que agora é uma coisa que fiquei encucado. Falaram do horror cósmico. E as criaturas de onde partem? Elas são do ambiente? Elas são da fauna e flora do local? Ou elas têm uma origem que é explicada ao longo do livro? Tu que já leu, Gustavo. Bom, aí, vou adiantar algumas coisas aqui. A Letitia, ela no episódio dela, na parte que é dela, ela vai para um observatório, tá? Bom, vou antecipar algumas coisas aqui. Alerta de spoiler. Se você... Alerta de spoiler. Pessoal, não... surpreendido, para aqui agora. E depois volta, tá? Dá-lhe ferro. A Letitia, ela compra uma casa, tá? Ela recebe uma herança, recebe um dinheiro, e ela compra uma casa. Essa casa é assombrada, tá? E essa casa é de um cara que ele tinha também uma disposição de encontrar com os horrores cósmicos. A tia dela, Hipólita, é aficionada, gosta de leitura espacial, ela gosta do espaço, ela gosta de ver coisas, de olhar, de pegar uma luneta e ver a Lua e ver os planetas e tal. Ela concorreu, o pai dela ela participou de um concurso para dar o nome de um planeta, e ela perdeu porque era negra. Então, isso fica muito patente no livro. E aí, o que acontece? Ela pega um livro, tá, que tem uma série de códigos, pega uma chave especial, e por acaso ela vai parar no observatório. Quando ela chega nesse observatório, tem um painel onde ela pode inserir esses números que tem nesse livro, e ela consegue abrir um portal para uma outra dimensão. E nesse portal para uma outra dimensão, ela encontra uma criatura dos mitos de Cthulhu, que eu não vou dizer qual é para não estragar a graça. E encontra uma casa nesse planeta de pessoas que foram colocadas lá pelo dono dessa casa que a Letitia comprou. Então a Hipólita se relaciona com essas pessoas e tal, tenta convencer as pessoas a voltar para a nossa realidade, e acontece um monte de coisa e tal. Ela volta para a nossa realidade, tá? Fecha o portal, sai do observatório e aí a história continua. Então a gente tem de horror cósmico essa criatura mesmo. O restante do livro, ela flerta com a questão do horror cósmico, mas não aparece nenhuma criatura. Não vem nenhum Shoggoth. Eles falam de Shoggoth no livro, mas não tem a manifestação de um Shoggoth. Porque antes do Shoggoth aparecer, ou quando o Shoggoth se manifesta, ele não vem fisicamente para cá. Acontece um troço que eu não vou contar, e o Shoggoth não vem. Tá? Então, assim, não dá para estragar, porque se eu falar, é um dos pontos altos do livro. Então, assim, em 2 momentos, eles tentam trazer criaturas de fora para a Terra. Tá? E nesses 2 momentos acontecem coisas que a criatura que eles querem trazer não é transportada para cá. São esses 3 momentos, um real, onde você tem, de fato, a descrição de uma criatura dos mitos de Cthulhu, e os outros 2 momentos, no início e no final, tá? Onde você sabe que um portal foi aberto para trazer uma criatura, mas a criatura não vem por umas situações que você vai ver durante o livro e durante o seriado. Talvez no seriado a criatura apareça. Tá? Tenha, por exemplo, sabe aquela imagem da criatura vindo... Aparece e não... Inclusive a criatura que aparece no primeiro episódio, a criatura da floresta, eu não reconheci ela em lugar nenhum, nem o Vampiro Estelar. Você reconhece ela em algum lugar? Cara, parece, assim, seria um cão de Tíndalos, mas seria um urso de Tíndalos, né? Ele parece um urso. No livro... Não, mas a mordida, você viu que a mordida faz com que os outros transformem, coisa do tipo? Eu não consegui identificar a criatura nos contos. Não. É porque, assim, no livro não tem a descrição, não, tá? No livro fala que parece um urso, tá muito escuro, eles não conseguem ver, a criatura ataca, tá? Mas ninguém se transforma em nada, não. A criatura ataca, uma pessoa entra num estado meio maluco, mas assim, não vira um zumbi, não vira nada, não vira um ser possuído, nada do tipo, não. Eu fiquei olhando e falei, que criatura é essa? Busquei lá na biblioteca mental qual era aquela criatura, não só dos livros do Lovecraft, como também das várias literaturas que adviram dele. Não consegui reconhecer. Falei, que criatura é essa? Mas assim, aquela parte que ele fala de Bram Stoker, fala dos Filhos da Noite,
Isso. Muito marcante. Então, assim, as passagens em que eles citam a literatura, tem hora que o Atticus fala um trecho do Lovecraft, aí o tio fala, não sabia que você gostava disso aí. Ele fala, meu pai me obrigou a gravar essa passagem, como, tipo assim, vai eu pagar por estar lendo literatura pulp, que ele não gostava de literatura pulp. E o legal, não chega a ser pulp, é um grande clássico da literatura, mas quando ele chega na casa do pai, nós temos uma grande aventura posta na mesa lá, que ele inclusive leva na sua aventura. O pai dele estava lendo, o pai dele também, quando ele entra na casa, tem uma visão muito bonita, porque as laterais das paredes, mesmo sendo um apartamento relativamente pobre e tudo mais, mas as duas paredes da entrada são tomadas por livros. Quer dizer que, mesmo sendo ignorante, muitas vezes turrão, o pai dele era um leitor. Exigia que o filho dele tivesse a leitura clássica, que não pegasse quadrinhos, não pegasse pulp. Ele queria que talvez às vezes até ferrenho demais, querendo que o filho, talvez essa parte turrão não seja por ignorância, mas querendo que o filho seja algo maior, algo melhor, e por isso não se gastasse tempo com aquela literatura de segunda, por assim dizer. Queria que os clássicos que fossem lidos. É algo muito legal. E o tio, ele fleta como essa influência negativa, porque quando ele chega lá nos livros do tio, o primeiro livro que ele pega é um do Arkham, e abre já Lovecraft, e você já foi direto nesse livro. É algo muito legal. Não, e é legal porque essa relação dele com o pai mostra um pouco do preconceito que a época da cultura pulp existiu mesmo, né? Que é essa coisa, não é literatura, não é uma boa fonte de conhecimento, se é perda de tempo, né? Como se ler esse tipo de material não contribuísse em nada. Até o nome pulp vem de como eram feitos os livros. O papel era feito com a polpa, assim, era o pior papel que você tinha, que você produzia aqueles encadernados de onde surgiram grandes mestres da literatura. Nós temos Howard, nós temos Lovecraft, nós temos grandes mestres da nossa literatura fantástica hoje, surgindo desse papelzinho fuleiro, feito com o pulp, com a polpa. É algo muito legal. Não, inclusive uma curiosidade que no off ali a gente conversava, eu particularmente não sabia. Recentemente, há uns 2 meses, eu adquiri a trilogia fabulosa do Conan, do Pipoca e Nanquim, e aí eu vi, né? Inclusive eu fui chegar até a trilogia porque eu assisti um vídeo deles, onde eles comentavam o lançamento do material. E uma das coisas que o Alexandre Calari diz é que o Lovecraft e o Howard, eles se comunicavam, né? E que o Conan se passaria dentro do universo do Lovecraft, né? A realidade do Conan lá. Eu achei isso de uma assim, foi uma epifania, porque eu nunca tinha nem mesmo relacionado. Eu também não sabia que o Robert Howard tinha escrito coisas de terror, por exemplo, né? E eu vi depois que ele escreveu vários tipos de gênero de texto. Então é interessantíssimo isso. Eu adorava faroeste. Howard adorava faroeste. A gente tem, no passado, muitas correspondências entre grandes nomes, uma relação muito legal entre grandes nomes da literatura e das artes em geral. Nós tínhamos artistas que brigavam para ter, pintores famosos na Europa, que brigavam para ter seus trabalhos escolhidos pelos grandes financiadores de arte, brigavam mesmo de faca e tudo mais. E a gente tinha, já na literatura, muita correspondência. Nós temos Howard e Lovecraft, nós temos aí também Tolkien e Narnia, escapou agora o nome, C.S. Lewis, eles eram também correspondentes, e nessas correspondências eles acabavam trocando impressões ou pequenos trechos das suas literaturas, e os caras, às vezes até para homenagear o seu amigo à distância, eles inseriam nos seus contos, nas suas narrativas, nas suas histórias, elementos do amigo, e citavam até. Howard tem vários pontos em que Conan confronta horrores indizíveis e coisas do tipo, e nós temos um peso
dessas grandes deidades, essas grandes entidades, os grandes antigos, na literatura de Howard. Então, assim, Não, o Jefferson, só um comentário. Eu li o primeiro volume dessa trilogia do Conan, da Pipoca Nanquim, e tem um dos contos, acho que é um dos mais famosos, que é a Torre do Elefante, que quando Conan se depara, é uma criatura cósmica, e ele diz que veio, né? Veio do espaço, enfim. Ali, quando eu olhei, eu digo assim, pá, olha só, olha o gancho que faz, né? Um elefante, um corpo de humano que mal sustenta a cabeça de elefante, teve os braços e as pernas quebradas, ele voava pela infinidade, pelo cósmico, até que ele caiu na besteira de se aproximar de um mago que o escravizou e utilizou do poder dele para ascender. Então, assim, e pede, por favor, ao Conan, isso não é spoiler, porque isso daí está no... Se você não leu, é sua. Ele pede a Conan, por favor, me devolva a eternidade. E Conan, assim, a primeira vez que eu acho que eu vi aquele bárbaro quase chorando, ele atendeu ao pedido do camarada e se vingou do responsável pela prisão, pela escravidão desse ser, que era maravilhoso, que ele ascendia ao cosmos. Então, assim, nós temos muitos desses elementos trocados. Tolkien e C.S. Lewis também, eles eram correspondentes, e isso é algo muito legal, porque a gente vê uma pitadinha de determinados escritores. Isso não é plágio, isso às vezes é homenagem, é a vontade de trazer para perto do seu personagem, daquilo que do seu filho criado, o quanto você idolatra, ou idolatra não, que já é um termo muito, muito forte, mas o quanto você admira determinado ponto, determinado escritor, determinada obra. Isso não é feio, isso para mim é fortalecedor. Então, quando você pega uma personagem sua e traz nesta personagem características de uma grande personagem, de forma que o leitor consiga bater o olho e identificar, isso é uma forma de homenagear. Eu tenho um marcador de páginas que eu já utilizo há 25 anos, que diz que quem lê um escritor do passado lê tudo aquilo que ele também leu. Então, quando você pega uma peça de um escritor do passado, você acaba tendo naquela peça vários elementos daquelas grandes obras que esse camarada leu antes de você, antes de você estar ali. Então, se você pega o Machado de Assis, o que Machado de Assis tem de arcabouço literário que o influenciou a ser um escritor? Então, quando você lê um escritor, então você está lendo também um pouquinho de todo mundo que ele leu. E é impossível ler um bom escritor sem ter uma leitura, sem ter um conhecimento literário. Não, e a influência do Lovecraft é tão presente, né? Principalmente me parece que está havendo um hype muito grande dentro do universo Lovecraft, né? Porque a gente tem agora, inclusive, está em financiamento coletivo pelo Cartaz, de organização de um escritor brasileiro, de uma obra fazendo alusão aos 130 anos, né? Do Lovecraft agora, que se completaram, e bem interessante, a proposta muito interessante, de qualidade, de diagramação, a arte, muito, muito legal mesmo. E a gente vê assim, a gente falou do Stephen King, tu pega o It também vem é uma força cósmica, né? Claramente tu vê o Lovecraft ali, e tem vários filmes, né? Tem aquela, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, a cor que caiu do céu, coisa parecida, né? Inclusive a editora, a empresa que fez a Cor que Caiu do Céu com o Nicolas Cage, isso. Ficou fraco, não ficou tão bom assim, mas assim, tem alguns elementos legais. Eles mudaram vários elementos dos livros e pecaram para mim nesses elementos. A família tem muito pouco carisma, mas deixa isso para a próxima, para uma discussão. E eles prometeram que iriam estar trazendo outros filmes baseados em livros de Lovecraft. Para mim, o Horror Caiu do Céu não é um dos melhores. Nós temos livros muito melhores. E a gente tem essa mesma representação, esses mesmos pontos, elementos, aparecendo em muitos filmes. Se você pegar o Aquaman, a DC, o Aquaman ele encontra tudo.
tem uma forte influência, e o diretor fala que ele também tem influências, mas ele não queria fazer essas ligações, até porque se ligar a Lovecraft é algo extremamente complicado, principalmente para um blockbuster como Aquaman. A gente tem o Farol, que também tem uns elementos muito legais. A gente tem, despontando no cinema, muita coisinha advinda do passado, da literatura, e eu acredito que a gente vai ter ainda, o Território Lovecraft vai ser o Lovecraft Country vai ser um dos seriados, filmes baseados na literatura. Eu acho que vai ser um boom, assim, o pessoal vai começar a pegar, quem sabe, Herança de Cthulhu tá aí, se alguém quiser fazer o filme, a série. Tá na descrição aqui. Depois entra em contato aí, a gente faz um demo lá. E, assim, é algo que é um poço quase interminável, que você pode ir colocando balde ali e retirando muita coisa boa. A gente tem jogo de game, jogo de RPG. Tem um filme, agora que eu tô falando de filmes, eu não tô lembrando o nome, mas é com aquela menina que fez o Crepúsculo. Crepúsculo, sim. Não lembro o nome agora do filme. Como é o nome? Ele luta contra abissais, ele encontra quase uma Cthulhu. Neste filme da menina do Crepúsculo lá que... Como é o nome? Ela é tão carismática que a gente esquece. Tão carismática que a gente esquece até o nome dela. Ela encontra seres abissais, encontra quase um Cthulhu lá. O filme, assim, é muito legal, porque tem essa pressão, esse horror bem forte. Mas ela continua com aquela cara de tacho, mas assim, o filme é muito bom. Bom, pessoal, acho que teria pano para manga para ir muito além, né? Mas o nosso horário não nos permite. Queria deixar aberto as considerações, mais uma vez reiterar e o agradecimento a vocês, o Jefferson por voltar no canal, né? Já teve em outro momento junto com o Bruno, tá aí, Herança de Cthulhu, dá uma olhadinha, explorou bastante a questão do RPG, de alta qualidade, RPG nacional, que eu sempre gosto de defender. Tem vários projetos aí, não vou dar spoiler sobre isso, mas tem vários projetos lá no nosso vídeo de Herança de Cthulhu, ele já comentou algumas coisas. Não briga comigo, cara. Ele não tá aqui para me mandar calar a boca, ele vai brigar comigo. Mas tem muita coisa boa que a 101 Games está trazendo, cara. Então, sim, fiquem ligados, porque tem coisa boa vindo por aí. Gustavo, obrigado mesmo pela tua participação. Tá? Valeu mesmo, contribuiu enormemente. Eu sempre digo assim, o pessoal tem muito essa cisma com spoiler. Eu respeito muito isso. Mas eu sou o contrário, eu sou estimulado por spoiler. Por exemplo, quando eu vi o seriado, quando eu vi o anúncio do seriado, eu não sabia do livro. Quando eu vi o anúncio do seriado, o que eu fiz? Fui buscar o livro. Né? Então fui lá, comprei o livro, tô lendo o livro. Agora o Gustavo trouxe aqui no nosso bate-papo alguns elementos que me deixaram já louco para quando sair daqui, pegar o meu Kindle e metralhar o livro, né? Porque eu fico muito excitado assim por querer agora sim, mais do que nunca, desbravar e ver até onde essa história vai nos levar. Eu acho que você consegue terminar de ler nesse final de semana. Aproveitando que a nossa conversa está sendo no final de semana, você consegue ler tudo, tá? Queria te agradecer muito pela oportunidade, tá? Queria agradecer o Jefferson, que no final das contas também fez o convite. Jefferson é um amigo querido, é um produtor, um corajoso, tá? E eu sou fã dele, a gente é amigo, e eu virei fã junto da amizade. Quero te agradecer. Se você quiser falar depois, pela repercussão, espero que dê bastante repercussão essa nossa gravação. Se quiser voltar no HP Lovecraft para a gente abordar alguns outros temas, por que ele enveredou nessa questão do horror cósmico, que ele que criou isso. E aí é interessante falar dessa ruptura. Ele era um insatisfeito com a popularização dos elementos de horror clássico, né? Vampiros, lobisomens, e isso casou com a época que ele começou a escrever, que foi quando a gente começou a ter muito filme pela produtora Hammer, tá? Se você quiser conversar sobre isso, a gente voltar de novo na questão do HP Lovecraft, a gente pode falar, estou à disposição. Se quiser falar sobre os RPGs também, eu gosto muito de Rastro de Cthulhu, Chamado de Cthulhu, também tem os livros do Jefferson, caso você queira voltar a tratar do assunto. Estou à disposição, obrigadíssimo pelo espaço, vou ajudar na divulgação, passar para todo mundo, principalmente o pessoal da família. Então, assim, foi muito legal o papo, passou muito rápido. Eu acho que a gente, é o que você falou, a gente poderia ficar aqui 3 horas conversando sobre isso e ainda ia ser pouco. Tá? Um abraço, obrigado. Olha aqui, ó, mistura um historiador, um escritor e um entusiasta de literatura, cara, isso aqui é papo para 8 horas no mínimo, né? Por baixo. Para medir por baixo.
E 3 fãs da literatura fantástica de Lovecraft. Não fãs da pessoa, mas fãs da literatura. Vamos separar as coisas, pessoal. Não é legal a gente começar onde não. Vamos entender os momentos, vamos entender as situações que levaram a determinadas escolhas ruins. E vamos pegar aquilo que é de boa e tocar para frente, deixar o que é ruim para trás. Mostrar assim, ó, isso aqui é ruim. Leia, mas isso aqui é ruim. Isso aqui é bom, toca para frente. Porque até se não tiver acesso ao que é ruim, a pessoa não tem nem desenvolve o senso crítico. Saber que isso aqui é errado, a pessoa nem consegue desenvolver o senso crítico. Se ele só tem acesso ao perfeito, ao ideal, o senso crítico não é moldado. Então, assim, é legal ter escritores, revisitar esses escritores, mostrar, fala como o Gustavo falou, meu filho, isso não é certo. Ele não fez o certo, isso não é um pensamento correto, está aqui para ser uma representação de um vilão, algo que é ruim, que não deve ser levado para a sociedade. Não deve ser esquecido. Que o homem que esquece sua história está fadado a cometer os mesmos erros de outrora. Então, assim, isso tem que estar ali à vista de todo mundo, e é errado, é ruim, é mal, e assim, e todo mundo saber e ter o mesmo entendimento quanto a isso. Perfeito. Eu sempre digo, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, até para criticar, eu preciso conhecer. E eu queria deixar para quem está nos assistindo por fim, então, se você gostou desse vídeo, diante de tantos outros que nós temos no canal, curte, se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa nos comentários se gostaria de mais conteúdo sobre Lovecraft, sobre Stephen King, sobre literatura como um todo, RPG, história. Deixa aí sua sugestão. Se você curtir, compartilhar o suficiente, de repente a gente volta para falar do segundo episódio, do terceiro, e vamos acompanhando a série aí até o final, e vamos debatendo aí de forma sempre prazerosa e compartilhando conhecimento com todo mundo. Forte abraço a todos, tudo de bom para todo mundo, nos falamos e até mais.